Hoje mais um Papo Rec, está aqui com a gente Felipe Petri. Eu poderia dizer para vocês que ele é empresário, chefe, colunista, ativista, mas ele é que vai se apresentar. Felipe, quem és tu no jogo, Felipe? Perguntei, cara. Eu acho que empresário, acho que empreendedor e escritor, cara. Eu acho que é isso resume-se. Para quem não está reconhecendo, você é carioca. Porra, quem não tá reconhecendo? O que você está fazendo em Curitiba? Ai, cara, eu vim fazer turismo sexual e deu errado, tá ligado? Se apaixonou e casou? Dei mole. É isso. Quanto tempo de Curitiba você tem já? 8 anos, cara. 8 anos de Curitiba. Você tem uma coluna no Plural. Isso aí. Para quem não conhece, o Plural é um blog dissidente da Gazeta do Povo. É foda. Tem que provocar o Galino, né? Tem que provocar o Galino. Dissidente da Gazeta do Povo, você escreve o que lá? Cara, eu escrevo sobre as interseções políticas e econômicas da gastronomia no cotidiano, né? A gente tem, pelo menos Em português, cara. Em português, cara, comer é muito mais do que só comer. É isso. Comer envolve uma cadeia muito grande que gera impactos em muitos setores sociais e que é muito pouco refletido isso, né? A gente está acostumado a comer, só comer. E depois da gente dormir é o que a gente mais faz fisiologicamente e é provavelmente uma das indústrias que roda quase que a economia totalizante do mundo aí, junto com indústria e drogas. Olha só. Então os restaurantes têm um pouquinho mais de... Restaurantes, bares, botecos, banquinha de cachorro-quente, o trailer. Tem muito mais impacto na economia do que a gente imagina? Muito mais, cara. O ecossistema ele começa desde lá do agro, né? Porque a gente tem um agro pujante para alimentar a carne, que depois vira proteína e vai pro prato, até essa produção mais refinada de orgânicos, né? Daquilo que a gente já debateu um dia quando a gente estava conversando lá na entrevista. E isso ele é decupado nas várias áreas sociais e nos vários estratos da população, né? Então, e a gente não reflete sobre isso, né? Comer é um ato muito irrefletido, assim. A não ser que você esteja ali preocupado com uma dieta nutricional, socialmente você não pensa muito nas coisas que você come, né, cara? Não. Você senta, come e acabou. Acabou. Você não pensa de onde veio, senão não. Quem pensa muito vira vegano, né? Vegano é interessante. Eu não sou veganista, né? Eu não apoio. Eu acho um manifesto bacana, é um ativismo legal, né? É um negócio que já tem 40 anos, mas ele vai se confundir muito com uma dieta estética, né? Então, é divertido. a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de veganismo. Hoje nós vamos discutir na Assembleia, provavelmente está... Chega lá. 20 bilhões de isenção fiscal para grandes empresas. Pequenas empresas, pequenos comércios, pequenos restaurantes, zero. Como é que você vê isso na parte ativista do Felipe? Cara, eu acho absurdo. É absurdo porque já não é mais uma questão de se provar o que eu vou dizer agora, né? Quem é pequeno emprega muito mais por produto do que quem é gigante. Então, por exemplo, a gente tem fábricas de cervejarias grandíssimas aqui no Paraná que receberam isenções. Eu vou focar na minha área em alimentação, né? Que receberam isenções bilionárias na soma, enfim. Se a gente pegar aí dos anos aí que a gente está tendo uma política parecida, apesar de não ter sido sempre o ratinho, a política é parecida. A gente isentou muito mais para quem emprega muito menos, né? E eu entendo a economia da seguinte forma, e isso extrapola para todo e qualquer nível. A economia é uma integral, ela não é uma derivada, ela não é um ponto que você tira de uma função que vai dizer como a economia se porta. A economia é a soma de todo o pão que é comprado, toda a carne que é comprada, toda a cerveja que é comprada. Então, por óbvio, se você tem uma pulverização aí da renda, você tem muito mais pães comprados. Você não vai ter vários iates comprados. É claro que é um exemplo exagerado, né? Não é, eu estou indo no ridículo. Mas eu acho que essa hipérbole é necessária, porque no Paraná, historicamente, no Brasil, 7 em cada 10 empregos são de pequenas e microempresas. Historicamente, 8, quase 9 pequenas, micro e médias empresas. Nós temos 20 bilhões de reais de isenção para as grandes. ICMS de pequenas e microempresas é 2%. Pequenas, micros e médios pode chegar perto de 6%. Ou seja, pequenas e microempresas, se o imposto fosse zero, estava na margem de erro. Em compensação, se elas fecham, o desemprego é brutal. Exatamente. E a gente tem uma visão
de ajudar os grandes e massacrar os pequenos aqui no Paraná. Tem sido assim com o governo Ratinho, as isenções são enormes, tanto que o ICMS do Paraná subiu. Nós temos a maior alíquota base de ICMS do Brasil hoje, no governo Ratinho. E os pequenos sofrem com isso. Você tem a Pétrisserie, vamos já fazer um jabá aqui. Por favor. Né? Que é um restaurante, é um bar. Quantas pessoas diretas trabalham na Pétrisserie? Cara, a gente tem uma equipe muito enxuta como todo o processo gastronômico ali, né? A gente teve que enxugar muito, né? Por uma série de fatores. Pandemia, a gente mudanças de hábitos. Enfim, mudança de hábito. Há um cliente... a gente desindustrializou demais o Brasil, nunca parou de desindustrializar. Então, a economia do Brasil está no bolo de pote no Uber e na Inodê tem milhares de anos, né? Pelo menos desde a primeira crise ali no governo Dilma, pré-Temer. Isso foi só arrochando, foi só piorando. Quando entra a pandemia e ainda tira o serviço, aí já era, né, filho? Aí a gente teve que enxugar o máximo que a gente conseguiu. Eu não tenho faturamento com certeza de nenhum vendedor de nenhuma cervejaria grande, né, da grandíssima que a gente tem aqui no Brasil. Certamente não. Por um mês de faturamento eu emprego 4 pessoas. E eu tenho certeza absoluta que um vendedor vende tanto quanto eu faturo e é isso. Você falou da uberização. Você falou... O que aconteceu no mercado de comida? Você escreveu esses dias sobre... A Dark Kitchen. Dark Kitchen, né? As cozinhas que não são cozinhas, que não são exatamente um restaurante que atendem o delivery. Isso nós temos no Brasil, hoje aqui no Paraná, a criação de CNPJs, de MEIs, que viraram empregos. Né? São contados, contabilizados, que é um sinistro. O cara não tem salário, o cara não tem seguro, o cara não tem nenhum benefício trabalhista, mas ele é considerado emprego. O cara virou MEI, vira emprego. E digo mais, na verdade, que você, quando você não consegue dizer quanto esse cara ganha por ano, você não pode contabilizar isso como emprego. Mas como que essa uberização da gastronomia, da comida, tem afetado o mercado de vocês? Porra, não sei nem por onde começar. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, a gente tem um monopólio prático hoje do iFood no Brasil. Eles têm 80% do mercado na mão. E a gente tem, de fato, uma mudança. O iFood foi muito feliz, ou comprou, ou a mistura dos dois, acertou. Mas é um acerto que não é contingente. É um acerto que depende de muito dinheiro. Né? O iFood tirou gente como o Uber Eats do mercado, tirou o Rappi do mercado, tirou várias outras entregas. Você não faz isso só porque você é inteligente. Não. Isso não, tanto que não aconteceu em outros mercados fora do Brasil, né? Exatamente. Então você tem aí, de uma forma que eu não sei como é que isso ainda não caiu no Conselho de Comércio, uma investigação nacional, você tem um intermediador, na verdade um vendedor, né, de comida que tem 80% do mercado e ninguém está falando nada, mas enfim, né, não sou eu que sou do judiciário. O que aconteceu? Houve um aumento muito grande do consumo via delivery. Isso se dá por algumas distorções também. Tá? Se dá porque delivery não é uma operação barata, mas como a gente vem de um cenário de extrema uberização, né, para usar um termo que as pessoas entendam. Exato. Um termo que deixa a coisa um pouco resumida, você só consegue prometer para um cara que ganhar R$2 é melhor do que 0, sacou? E aí por isso que você consegue empregar tanta gente ali para dentro. Então você tem esse excedente que vai alimentar a tua mão de obra para esse tipo de comércio. Você também tem isso a gente volta aqui desde 2014, mais ou menos, uma queda brutal na industrialização brasileira, ali a gente começa a perder commodity também, e isso gera um desemprego latente que a gente nunca corrigiu como país. Não. E a gente vira também, todo mundo MEI e a gente acha bom. A gente conta como emprego, o que é idiota, né? Enfim. E outra coisa que ninguém está falando que é igualmente muito perigosa é um desemprego estrutural, Maurício, de pessoas que estão perdendo o emprego e nunca mais vão ser recolocadas. E isso é mundial. Então a gente tem esses 3 fatores pressionando pra cacete o mercado, né? E inflando o mercado de trabalho com gente miserável. Nessa celeuma, nesse cenário, vem esses intermediadores. Fala assim, eu te dou quase nada, mas é melhor que 0, né?
se não tem vínculo, conseguem dar essa volta que é assumida. Você olha os vídeos do iFood, eles falam, nosso maior desafio foi a CLT. É assim, é dito, né? E você consegue alimentar o teu sistema com entregadores, com gente que abre o MEI para vender pastel e outros microempresas, enfim. Eu troquei um pouco por vocação, mas eu também perdi o emprego nessa época, né? As coisas ali foram contingentes para mim, mas eu perdi o emprego nessa época. E você constrói esse modelo prometendo, não, peraí, vamos junto com a gente aqui que a gente vai começar a ganhar mercado e a gente vai ganhar. Eles ganharam o mercado todo à custa de pressionar cada vez mais quem está vendendo ali na ponta. E como a galera agora está mais em casa, de uma maneira geral, o home office é uma realidade, o pessoal se acostumou a pedir delivery, porque, enfim, passou 2 anos fazendo isso na pandemia. Sim, nós temos hoje churrascaria fazendo delivery. Tem tudo. Eu acho que caiu um pouco já, alguma coisa retomou. Tem uns produtos que eles têm muito mais afinidade com delivery do que outros. Não sei se o churrasco vai bombar para sempre, mas pizza vai bombar para sempre. Sim. Né? É tipo isso. Então, isso floresceu muito e não tem fim, né, cara? Porque uma vez, quando você começa a drenar todo esse capital e concentrar em uma única pessoa, é aquilo que eu disse, é menos pão sendo comprado. Se tem menos pão sendo comprado, tem menos dono de padaria comendo no meu restaurante. Se tem menos dono de padaria comendo no meu restaurante, eu compro menos cerveja. Se eu compro menos cerveja, e assim vai. Entendeu? Mas é porque nós temos no Brasil um problema que as pessoas ainda não entenderam, que quem gira a economia é o salário. Exatamente. Aí eu concordo contigo em gênero, é um problema seríssimo aqui. Seríssimo. Onde não se entende que pagar bem... Isso. É bom para a economia. É isso. Se corta salário, espera que o PIB cresça. Eu acho isso absurdo. Uma esquizofrenia econômica brasileira. E foi isso que aconteceu. Então você cortou salário, você deixou as pessoas cada vez mais precarizadas, com menos dinheiro e com uma pressão monopolista do entregador, que tem 80%. 80%, que deve ser 90% ou 95%. Uma pressão aí de custo do entregador que tem um monopólio. Então, o que ele faz? Ele é o maior marketplace. É como se você tivesse um único shopping famoso em Curitiba e todo mundo tem que passar no teu shopping famoso para fazer compra. Existe esse shopping, existe esse lugar. É o iFood. É o iFood. Entendeu? Então, ele está pressionando cada vez mais. Aí, o que acontece? Dentro do setor da gastronomia, todo mundo é pequeno e médio. Majoritariamente, sei lá, 99,9%, a hipérbole cabe aqui. Então, o que o pessoal está... Onde está se enxergando? E aí a gente vai chegar na Dark Kitchen, né? Para quem não sabe, a Dark Kitchen é um lugar que produz, não atende ninguém, ele produz comida pro delivery. E isso não necessariamente enquadra como um restaurante. Né? Porque o restaurante você tem que ter um estudo de viabilidade geográfica ali para você ter. Você tem várias concessões de avarais, guia amarela, não sei o que lá, para você poder ter um restaurante onde você quer ter um restaurante. Esse lance não. Você pode ser um marmiteiro, uma cozinha de fundo de quintal, de KINAI. Só que quando você está no aplicativo, você é, sei lá, o Coco Bambu. Não estou acusando o Coco Bambu, mas é isso que eu quero dar de exemplo, entendeu? Você pode ter o Coco Bambu, que é uma empresa grande, que é uma empresa que eu tenho severas reservas, mas ele tem condição, por ser grande e rico, de pulverizar os centros de distribuição dele. Então você, Maurício, está comprando no Coco Bambu, mas está levando no fundinho de quintal do Coco Bambu, ou de Coco Outback, ou qualquer outra porcaria dessa. Não necessariamente é a cozinha do restaurante que está te fazendo. Exatamente. Você está comprando uma marca, recebendo um produto produzido por outra pessoa, intermediado por um terceiro que está pressionando isso aí no mercado, sacou? E está achando que você está alimentando uma cadeia normal de restaurante. E não. Você está, na verdade, esse modelo ele está chupando para dentro toda a renda então, que era para estar circulando. O problema não é a dona Maria que perdeu o emprego, está fazendo bolo em casa e entrou no iFood. O problema é a grande rede que começou a deixar de pagar imposto, deixar de contratar gente para terceirizar, como fizeram as grandes farmácias, né? Exatamente. As farmácias são até um modelo suicida, né? Que eu não duvido que seja também esse... A farmácia é centro de distribuição, né? Hoje em dia a farmácia não tem mais estoque. Não. Então, o restaurante está fazendo isso, está virando um centro de distribuição. E a farmácia entra para secar às vezes, né? Eu já ouvi história de donos de farmácia que abriram outra farmácia para fechar uma farmácia. E aí deixa essa falir. Isso não está longe, não.
na gastronomia. Porque quando você desloca um centro desse de distribuição, mete num bairro super residencial, sei lá, Bacaxeria. Assim. Primeiro que você entra com uma operação industrial ali, de gordura para tudo quanto é lado, de fuligem para tudo quanto é lado, no meio do monte de casinha. Segundo, você, obviamente, corta custos, né? Porque as áreas residenciais são quem pedem, né? Uhum. Você corta custos e tudo mais, mas você está pressionando o comércio local ali também, né? O comércio local sofre com as grandes redes? Cara, eu gostaria de dizer que tem espaço para todo mundo, mas num momento de escassez, onde só quem tem dinheiro consegue investir para comercializar, sofre. Você comprou uma briga, foi lá na Assembleia conosco, fez um movimento sobre o preço da tarifa de ônibus, transporte público. Que absurdo. O que isso tem a ver com o pequeno comércio, com o pequeno comerciante? Cara, primeiro... as pessoas não entenderam. Não, Qual é né? o problema do dono do bar, do dono da loja de roupa, do dono da pequena farmácia, que não sei. O que isso influencia, cara? Cara, a gente que paga. Para começar, né? O primeiro argumento o ônus é nosso. As pessoas que estão empregadas, que já é pouca gente, que não é quem tem MEI, é a gente que paga. Né? A gente que dá o vale, enfim. E ainda, para as pessoas, quando a gente tem muito serviço esporádico na gastronomia, muitas vezes é a gente que paga também. Né? Para o cara vir um dia no teu restaurante. Então, o transporte aumenta o meu macarrão. O transporte, sem sombra de dúvida, aumenta o teu macarrão. Sem sombra de dúvida. Mas tem mais também. Porque você tirar dinheiro de quem não tem. Né? É você enxergar, eu gostaria de que as pessoas vissem o modelo de transporte como uma força motriz do comércio. O que a gente tem é mais um sugador. A gente tem mais gente aumentando tarifa porque não precisa ser competitivo. A gente tem que lidar com as dark foods, com o que quer que seja. Mas o dono lá da indústria não precisa lidar com nada, né? É só ele... meu negócio baixou, tá aqui o contrato, aumenta aí. Porra. E tem um impacto geral. Então você é o exemplo, e é difícil porque eu falo disso com as pessoas. As pessoas não entendem como funciona a economia. O todo. O todo. Eles não conseguem entender por que o ovo ficou caro. Ele não consegue entender que no momento que o dólar subiu, aumentou o ovo. O que a galinha tem a ver com o ovo? Isso, Então, a cadeia é muito difícil das pessoas entenderem essa cadeia econômica de que tudo passa no lombo de um caminhão, que tudo passa pelo custo de produção. Tudo tem a ver com o ICMS do diesel. Tudo tem a ver com o ICMS do diesel, com o ICMS do Paraná, tem a ver com o preço do petróleo internacional hoje, que é um absurdo, mexendo com o nosso, que a energia é um custo fixo de qualquer indústria. Exato. E ela subiu de 2018 para cá 69,3%. Eu concordo contigo também, em gênero, número e grau, que energia é um setor importante demais para ser privado. Demais. É no mínimo uma PPP. No mínimo. A França privatizou e estatizou de volta, porque estava quebrando todo mundo. Porque é uma burrice você não entender o sistema de geração de energia como a força motriz da indústria. A indústria precisa de energia. Exato. Tem 3 coisas que a indústria não foge: água, luz e imposto. É isso. O resto ela negocia. Mas água, luz e imposto ela tem que pagar. Agora, vindo de fora do Rio de Janeiro, vamos pegar qual foi a maior diferença gastronômica, para entrar na tua área, do Rio para Curitiba. Cara, Curitiba tem umas vantagens em cima do Rio gastronomicamente. Eu acho que o Rio, cara, eu acho que a gente pode... Nossa, eu estou cobrindo isso há muito tempo, né? Que é uma proposta de valor e participo nisso e sou ativista nisso, que é uma proposta de valor para a localidade. Eu peguei todo o meu ufanismo, meu bairrismo carioca e trouxe para cá. Aqui, é isso. Curitiba tem uma média de serviço muito boa. A média é muito boa. Se você, claro, você tem tudo, né? Você tem lugares maravilhosos, lugares não tão legais, mas a média é razoável. Eu acho que porque o Rio tem muitas distrações, né? Qualquer coisa serve. A gente tem um ufanismo meio suicida lá também, que é meio bobo, enfim. De que só o Rio presta, tudo no Rio é melhor. Mas isso é horrível, porque quando você não discute a cidade, né, você aceita, aí fica a porcaria que entendeu? O Rio de Janeiro, cara, pra mim é a cidade mais divertida do universo. Assim. Tem a mais espontânea, a mais autêntica. Só que, cara, o serviço é uma merda. Pode falar palavrão aqui? Pode, oxe. O serviço do Rio de Janeiro é uma categórica merda, entendeu? Por quê? Porque eu acho que passa por todo esse ufanismo bocó, assim. Então aqui tem uma exigência melhor de serviço, maior.
Talvez se dê para uma exigência, tem essa lenda de que Curitibano é um cliente muito chato, muito difícil. De fato, é um cliente difícil. Mas isso, eu não sei se a clientela, de uma maneira geral, é uma clientela crítica, tá? Aí eu não estou falando só de Curitiba. Talvez esse escrutínio em cima dos serviços do curitibano seja porque a gente está confinado num pedaço de terra menor, o PIB é alto pra caceta, para 2 milhões de habitantes, né, se a gente contar só um município. Então há mais escolha, talvez. Eu não sei se é um traço cultural necessariamente, porque o consumo é acrítico, como eu estou falando desde o início. Sim. Eu acho que tem muito mais a ver com uma concentração de renda em um espaço menor do que qualquer outra coisa. Mas de fato é complicado empreender aqui, é difícil. Aqui o pessoal... Para começar, se não tem estacionamento, a gente não vai, né? Eu que sei. Se não tem estacionamento, a gente não vai. Não, e se não conseguir parar do lado da mesa também é complicado. E qual comida você vende aqui que a Petrice Rick você não venderia no Rio de jeito nenhum? Feijão com arroz do curitibano é massa com carne. É impressionante. Mas é assim, eu tenho um prato de fettuccine, molho gorgonzola com escalope de alcatra. Esse prato, ele vende tipo a soma do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Ou seja, aqui a gente não come arroz com feijão, a gente come massa. É massa e carne. Massa e carne. É tiro e queda, assim. Tiro e queda, cara. E a polenta? Você resolveu fazer polenta? Fiz, eu tenho um artigo sobre isso, né? Que eu tô contestando aí a origem da polenta. Não mexa com a nossa polenta, cara. Não mexa com a nossa polenta. Pô, eu fui mexer com os badalhoços lá, gente. Foi mexer com o Beto? Porque... Com o Beto, com o Lalo, com a Flora, e aí? Cara. O lance é que a polenta, se a gente procurar na historicidade da alimentação brasileira, a gente tem o milho. O milho é um dos principais ingredientes da culinária indígena, né? E o milho até muito recente, tá? Ele era ainda a base do que tem um historiador dos alimentos que eu não sei se era sociólogo, antropólogo, acho que é antropólogo. Eu também não lembro do primeiro nome dele, que é o Dória, que ele tem uma tese sobre a culinária paulistana, da Paulistânia, que é uma faixa de terra que vem desde São Paulo e adentra para todo o interior do Brasil, que começa a se formar quando a gente começa a assentar aqui. Então, antes a galera vinha, metia a mão em tudo, tirava tudo e saía fora. Quando a gente começa a minerar, o português começa a assentar, né? E aí ele começa a mesclar muito com o índio. E a base da alimentação de toda a América Latina, de toda a América, é o milho, né? Então eu contesto que a polenta seja italiana, né? Porque o pessoal que veio e coloniza... Mas eu não contesto de jeito nenhum que ela é curitibana. Ela é curitibana pra caceta, ela só não é italiana. Acho que não se come polenta no volume que a gente come em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. E nem é feito com milho, né? O pessoal que coloniza Santa Felicidade fazia com trigo cinza, um treco meio feio. Eu acho que vem daí a polenta branca também, né? Mas seria, por que a polenta veio antes do angu, a baiana? Não faz o menor sentido, né? Então, e por que ela tem essa adesão tão grande numa população e outros produtos que chegam na mesma época, na mesma colonização não tiveram? Eu implico que é uma familiaridade que a gente já tinha com o milho ali. A gente já tem angu, tem pamonha, tem não sei o quê, não era estranho. A gente não come pamonha aqui. Exato, porque... A gente não come curau. Mas aí isso tem a ver com você enxergar a alimentação de Curitiba, e aí é onde eu tenho as maiores críticas e tal, através de um viés europeu, né? Que apaga até a tua história de índio, né? Você ignora que os caras comiam milho. Você fala, não, veio dos caras do Vêneto. Mas daí vem da parte snob nossa, né? Super. É muito melhor dizer que eu como uma comida italiana do que eu como uma comida de índio. Aí tem um pouco dessa... Rola um preconceito. Rola super. Rola super. E no teu restaurante, se você colocasse angu e colocasse polenta cremosa, qual que ia vender mais? Angu, o que é angu? Não, polenta cremosa não dá, né? O nome do prato faz diferença no valor agregado? Absolutamente. A gente estava conversando antes de entrar aqui da gourmetização das coisas e tal. Eu tenho uma crítica. Nos Estados Unidos, e eu tenho uma afinidade com isso, come-se muito o anterior do boi. No Brasil, a gente comia a traseira do boi. Acém, peito, granito. Peito anterior, Tudo carne de segunda no Brasil. Agora o peito virou flank steak, virou... brisket.
e passou a agregar valor. Tem disso? Você sente isso no mercado? Cara, super. Mas é porque esse consumo é acrítico, né? A gente vai voltar sempre nessa tecla. É isso, não saber que brisket e granito é a mesma coisa. Que uma técnica de defumação americana, smoke pit, os caras fazem aqui no litoral, mano, com peixe na praia. Sacou? Mesma quantidade de horas, mesmo tipo de defumação, tudo. Os caras fazem aqui, ó, Cambira, ninguém conhece. Sabe? Então tem muito mais a ver com... A marca agrega valor. A marca e as narrativas, né? Quando você tem uma narrativa que importa conceitos com muito mais facilidade do que absorve os conceitos daqui, fica muito mais fácil emplacar peito como brisket, que é a mesma merda. E fica mais caro. Fica bem mais caro. Exato. Chegar no açougue e pedir peito é um preço, pedir brisket é outro. Total. E os cortes vão variando. Qual o maior desafio hoje que você vê como empresário para Curitiba? A galera tem que ter dinheiro, Raquel. Isso aí eu posso falar por qualquer segmento. Qualquer segmento que atue no varejo. Até no atacado, dependendo do tamanho, né? Para qualquer segmento que atue no varejo. Lembra, na audiência pública que a gente participou, eu não vou lembrar o número, tá? Exato. Mas é alguma coisa que ficava na casa dos 5 milhões. Cada R$1 aumentado das passagens... Tira 5 milhões. Tira 5 milhões do mercado, né? É muito, né? Você secar 5 milhões em cima de 5 milhões e ir fazendo isso a cada 2 anos, você vai tirando 10 milhões do comércio por mês, né? Por que o curitibano, o paranaense, o brasileiro, o carioca vai para a Europa e acha o máximo andar de trem, pegar ônibus e aqui a gente não anda? Por conta da narrativa. O que as pessoas deveriam saber, e é criminoso que não saibam, é que a gente implementou uma política eugenista no começo do século passado que apagou o que havia sido construído no Brasil autêntico, que é, por exemplo, a culinária da paulistânia, como eu havia citado, que é essa culinária quando a gente passa a ser ocioso, começa a se produzir comida no Brasil. E aí você traz influências ainda não africanas, indígenas e europeias, você mescla em barreado, é isso, ou vem disso. Essa polenta daqui é um resquício disso, sabe? A narrativa acaba... Houve esse processo eugenista, deixa eu me organizar rapidinho. Houve esse processo eugenista que disse, não, o que vem de fora é maneiro. O que a gente tem que absorver é o que vem de fora, porque o que vem de fora presta, porque o brasileiro não sabe fazer as coisas e tudo mais e tal. E isso foi implementado quando a gente começa a chamar... Não tinha gente suficiente para tocar as coisas, precisava chamar um monte de pobre da Europa para vir morar aqui há 150 anos atrás. Não tinha pobre suficiente. Gente, Tinha mais do que gente para tocar o Brasil. Exatamente, né? Mas a gente não usa o que a gente tem. O que é terrível, né, cara? E isso, para mim, esse tá aí o meu ativismo. Eu ter ido lá no litoral, participei de outra audiência pública agora sobre o litoral do Paraná. E eu, na minha apresentação, eu falei, cara, a gente tem insumos aqui, por exemplo, a gente tem ova de tainha defumada. Isso é botarga. Você já comeu um prato de botarga em São Paulo? Sabe quanto custa? As ovas de tainha é um preço, botarga é outro. Exato. É o nome. E esse é o absurdo. Cambira, já comeu Gravilax? Que é um... Daí você me pegou. Acho que não. Eu sou mais do arroz e feijão com carne mesmo. Gravilax é um processo de defumação e de salga de um peixe, de salmão, que se dá, meu irmão, na Dinamarca. Já comeu Cambira? É aqui. Do lado. Fica a 50 quilômetros, sabe? Então, a gente tem aqui em Cabaraquara os melhores ostras que eu já comi na minha vida. E eu já comi ostra, hein, mano? A ostra daqui é excepcional. É melhor do que a de Santa Catarina, cara. As pessoas nem sabem disso, né? Mas vem por conta desse apagamento histórico. É aí que entra também o que eu escrevo sobre. Porque não é só comida. Não é só a questão do peito e do brisket. Há um apagamento histórico que vai fazendo com que as pessoas comecem a olhar o brisket, peito, granito, não. Mas o brisket vai. Mexilhão vai. Mules vai. Mexilhão não come. Cara, a gente tem aqui o bacucu, que é maravilhoso. Maravilhoso. O pessoal, não, é vongole. Ah, mano, qual é? Então, mas é a marca que vende. Nós somos impressionados pela marca. Nós somos o mercado automotivo que mais dá lucro para os piores carros. Para os carros, para a montadora
e para a revendedora, para a concessionária. Nós damos mais lucro para a concessionária do que o mundo dá para a concessionária e para a montadora juntos, porque o brasileiro acha bonito pagar. É isso. Nós temos esse negócio da marca. Inclusive agora nós tivemos descontos aí de R$70 mil em caminhonetes, né? Tem caminhonete com R$70 mil de desconto. Você vai me dizer que eles estão tirando isso da onde? Estão tomando prejuízo? Não, eles estão diminuindo o lucro deles. Estão no lucro de R$70 mil num carro de 300, 400 mil reais. Ainda é bem de boa. Porque o cara está abaixando, está vendendo o carro, ou seja, prejuízo ele não está tendo. Não. E até vou te botar aqui, vou soprar um pouquinho teu fogo. Eu achei essa estruturação aí da política do Alckmin terrível. Nós fizemos um grande favor para as automontadoras, onde nós desovamos o estoque deles. Exato. Estavam com o estoque parado, a economia assustada. Vai movimentar. O lance é que... Movimentamos a economia, movimentamos para as montadoras. Não, vai movimentar. De uma maneira geral, eu te digo por que eu acho que vai movimentar. Essa é uma estratégia velhona, anos 70, Japão, enfim, Toyota, papapá. Ela é porque a gente tem insumos que vêm de muitos lugares ali nos carros. Mas assim. Como é que nós vamos justificar que nós estamos fazendo uma mega promoção de R$10 mil num carro popular, quando a caminhonete tem 70 mil de desconto? Mas é usado, cara. Movimento usado. Baixo preço do usado. Essa é a parada. Aí você consegue trocar a frota. Mas ele é estanque, né? Trocou a frota, acabou. Nós temos, e depois fizemos um favor ainda para as locadoras, né? Que estendemos depois para locadoras e tal. Então o Brasil tem uma capacidade de pegar uma boa ideia e estuprar ela. O Brasil tem essa capacidade incrível, principalmente na área da economia. A gente convence as pessoas que algo tá bom. É isso. A gente tem um carro popular que o cara leva 10 anos trabalhando para conseguir juntar o dinheiro sem ele não gastar nada. Ou seja, ele tem que se endividar no banco, com juros mais altos do mundo, Banco Central que não baixa juros, e nós estamos dizendo que fizemos uma coisa boa. É terrível. Então nós tínhamos, vamos baixar o preço do carro? Vamos tributar lucro de montadora. Para de tributar a renda, para de tributar a circulação da mercadoria e põe no lucro para você ver se não cai pela metade. A gente volta naquele assunto que a gente estava falando. O Brasil é o único país do mundo que corta salário e espera a economia crescer. Nós temos um fantasma, um mito da tributação no Brasil, que é, se você diminui o imposto, você diminui a arrecadação. Quando o mundo inteiro estuda, e qualquer um que estude o primeiro semestre de economia vai descobrir a curva de Laffer, que é, você vai subir o imposto até o momento que a arrecadação vai cair, porque ele se torna impagável. No mundo inteiro a gente diminui o imposto para aquecer a economia. Aqui no Brasil a gente aumenta o imposto e aumenta endividamento. E juros ainda. Faz o spread maior. Ninguém aumenta salário e ninguém diminui imposto e juro nesse país. E a gente estava conversando. A PTCI tem uma pegada cultural, a gente quer promover debates que sejam relevantes também, né? A gente bate nessa tecla há um tempo para que o entretenimento não seja só um vazio hedonista ali e tal, correndo até o risco de ser chato, mas enfim. A gente lançou o Econobar agora, que é um simpósio, um micro simpósio de economia nos moldes do Pint of Science, né? Da gringa, que para quem não sabe começou lá em Harvard ou MIT ou qualquer coisa dessa, de uma galera que tem doutorado e queria falar de ciência de uma maneira muito mais próxima, acessível para os alunos, para a comunidade. A gente começou a fazer isso aqui em Curitiba com economia, né? E foi um super bate-papo entre dois doutores, o Matheus Albuquerque e o Carcanholo, que a conclusão é de que a gente não tem como manter os juros no patamar que está, já não tem mais subsídio técnico. A gente agora saiu hoje. O Banco Central acabou de dizer, o Banco Central está dizendo que a gente teve uma alta na previsão do PIB e uma baixa na diminuição da inflação. 13,75, cara. Isso é coisa de corno. O Paraguai tem, por lei, estabelecido o juro máximo de cartão de crédito. O Brasil não tem. Absurdo. Os Estados Unidos têm regulação de spread de banco. O Brasil não tem. Spread é o tempo que o banco deixa você, para o pessoal que está vendo a gente, é o tempo que o banco te empresta o dinheiro para você pagar e quanto ele cobra de juro em cima disso. Quanto maior o spread para o banco, melhor. Exato. Né? Para quem não sabe, é só fazer uma conta bem fácil. Pega quanto o banco te cobra no rotativo do crédito especial e vê quando ele te dá na poupança. Isso é o spread. Então, a gente não tem limitação no Brasil. Não. A gente não compra briga com os grandes. Eu já disse que aqui no Brasil, quem financia a campanha tá bem, não interessa qual é o governo.
E parece que a gente tem essa dificuldade de quebrar a narrativa. Porque como quem tem dinheiro está bem, a imprensa está bem. Se a imprensa está bem, a imprensa não movimenta a massa como movimentou lá atrás, em 2011, 2013, o gigante acordou, puseram o gigante para quebrar tudo por causa de 20 centavos e não entenderam o que estavam fazendo. A gente tem um povo pouco informado, pouco interessado e muito manipulável pela imprensa de massa. Eu acho que a classe média, né, a gente não pode chamar de elite quem só tem grana, né, cara? E aí a classe média, ela é muito hedonista no Brasil, porque ela vive, eu acho, né, ela vive uma esperança de Europa, sabe? Mas eu vi uma entrevista de uma filósofa brasileira, Luana Piovani. Ela estava dizendo que ela está morando em Portugal. Maravilhosa. E falando das coisas que ela tem visto em Portugal. Ela falou assim, eu saía com bolsa de marca. Ninguém em Portugal usa bolsa de marca. Exato. Bolsa é para carregar coisas. Exato. Eu cheguei aqui em Portugal, queria comprar uma BMW, queria comprar um carrão. Aí eu vi que os caras aqui compram um Peugeot, compram um Renault, porque carro é um meio de chegar daqui até ali. Ou andam de ônibus, né? E o turista também usa, né? Então a gente tem essa imagem brasileira daquela propaganda da Sprite. Sede não é nada, imagem é tudo. Você lembra daquilo? Aquilo é perfeito pro Brasil. Essa concepção te ajuda no restaurante, no comércio? Ou você acha que o comércio, o pequeno comerciante, poderia ajudar a começar a quebrar isso? Cara, é difícil essa pergunta, né? Porque é onde eu me localizo ali, né? É justamente onde eu acho que está embasado o meu trabalho. É tentar juntar os pequenos e tentar alterar a narrativa, né? É mostrar através da comida que a gente tem uns tesouros aqui no litoral do Paraná. Eu acho que eu estou virando especialista na fauna aqui. Porque eu vou para lá, provo uns negócios e falo, meu Deus, tipo, cara, esse negócio é alucinante. Como é que ninguém... Sabe, e acabo trazendo aqui para o restaurante. O problema é que isso não é massificado, né, cara? Eu sou um restaurante de nicho, olha isso, que é péssimo, né? Comercialmente um desastre. Mas eu sou de nicho, né, cara? Tipo assim, as pessoas frequentam meu restaurante por um pertencimento. Claro, tô lá, sou chefe, me reconhece como isso, tudo mais. Mas há um pertencimento, né? Eu não consigo competir com o Paris 6. Né? Que é uma merda. Uma merda. O Coco Bambu também, falei, foda-se. O Coco Bambu eu gosto, cara. Eu até gosto do camarãozinho dos caras. Para de comer creme de leite, cara. É muito creme de leite. Tudo é creme de leite. Tudo é creme. Mas o pastelzinho de camarão deles é bom. Aquela cocada que eles fazem com sorvete é muito boa. A cocada é boa. Mas aí também empresta ao regionalismo nordestino e não a... Enfim. E aí a gente tem isso, sabe? É uma culinária paupérrima, cara. Paupérrima. Tem muito pouca gastronomia ali. Mas é um cara que... É um padrão americano, é um padrão. Ele industrializou a comida dele. Exato. É o risoto de restaurante, né? Que todo risoto tá pré-pronto, o cara só adiciona... creme de leite. O creme de leite, ou a mesma base pro risoto de camarão é a base do risoto de carne, que é a base do... Né? E você tem pouca gastronomia porque você tem aí dentro de toda essa historinha que eu tô contando de comida, tem uma hora que ela industrializa, né? Tem uma hora ali, a partir do McDonald's, do fast food, esse modelo, ela começa... Com a geração Yuppie, americana dos anos 80, que começa a criar essa narrativa idiota de gente ocupada, telefone na cara, comida rápida e tal, isso ganha espaço, né? Ganha muito espaço. Prato preferido? Cara, feijão com arroz, cara. Eu vou te falar, eu posso citar 700 mil iguarias aqui que eu gosto de fato. Por exemplo, o prato que você comeria tranquilamente. Exato. Feijão com arroz. É isso, cara. É carne ensopada. Prato para receber a sogra? Cara, minha sogra é curitibana, né? Então é massa e alcatra. Sobremesa local. Já que você gosta tanto da coisa local. Eu amo sagu. Amo. Sagu, cara. Eu tem pudim de leite, tem pudim de pão, tem sorvete. Cara, mas sagu tem não banoffee, tem no Rio. Tem banoffee. Mas banoffee é gringo. Quem trouxe foi o Délio. Que inclusive tá sobrevivendo até hoje lá, né? Tocando as coisas. Ele entrega, cara. Ele entrega. Sabe? Ele entrega. O restaurante dele é um cara competente. Ele entrega. Assim, Modelo
em Curitiba de empresário na gastronomia? Você chegou de fora, quem que você olhou e falou assim, esse cara aqui funciona, dá para aprender com ele aqui? Sem ser o Beto Madaloso que tá no hype. Eu não ia falar o Beto, não, mas eu acho que o Beto merece um comentário, assim. O Beto é daquelas raras interseções entre talento e berço, né? Isso não acontece em tudo quanto é lugar, e ele, de fato, é competente e tem a estrutura ali para E tem coragem de se colocar, né? Tem. Porque é difícil em Beto, Curitiba. eu acho que, porra, ele merece... Bom, vai ser difícil que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Assim, como a gente tem aqui em Curitiba uns grupinhos que redundam muito em torno de si mesmo, né? Eu acho que as coisas poderiam ser mais variadas, os olhares poderiam ser mais empáticos e críticos, sabe? Então o Beto ganha tudo, né? Não sei o que, o Beto Madaloso é empresário do ano, Beto Madaloso. Cara, ele teve esse ano umas ideias maravilhosas. O lance da trolha lá, ele pegar um conceito super simples, fazer um produto e arregaçar de vender, é um ótimo empresário, não tem... Sim, tá estourou com o trolha, estourou com o Sambiquira. Exato, Sambiquira ele arriscou, né? Bom, Sambiquira é bom, já tive lá, tive antes de abrir, ele me convidou, bom, assim, com gastronomia competente. Mas quem que você olhou em Curitiba e falou assim, que é modelo, dá pra... Você veio de fora, você veio do Rio, outra cultura, outro serviço, outra comida, outro cardápio. Você abriu um restaurante, vou abrir um restaurante. Você fez uma pesquisa. Fiz. Vou te falar quem eu admiro muito, que agora virou a minha amiga de plural da redação, é o pessoal do Pasta Basta, cara. Fica em frente ao Madali. Uhum. Eles têm uma proposta de entrega de poucos pratos, o que eu sou muito fã. Poucos pratos, muito bem executados e com qualidade de insumo, assim. E o preço razoável, né? Porque eu acho que a gastronomia tem que ser para todo mundo comer. Mesmo que não seja para todo mundo, eu acho que tem que caber para bastante gente. Assim, eu acho que vender comida como luxo eu acho idiotice. Assim, acho bobo. Teu bife sujo preferido de Curitiba? Beck's Bar. O Beck's Bar? Um tanto quanto ideológico também. As meninas incríveis vou te do falar Beck's. uma parada, então. Vou falar uma parada que eu sou fã. Existe um restaurante chamado Adonai. É um restaurante japonês de comida... Comida caseira japonesa, de uma japonesa, que fica ali no Campo Comprido. É ótimo, maravilhoso. Não conheço, vou procurar. Ela atende na casa dela, cara. Restaurante caro de Curitiba que vale a pena conhecer. O Nunikkei. O Nunikkei tem uma proposta de culinária Nikkei, é caro de fato, mas eles executam bem. Você tem uma coisa com peixe também, né? Com frutos do mar. Eu acho que vem do Rio essa parada. Acho que isso Vocês não sabem comer churrasco lá, né? Não. Desgraça. Não. Definitivamente. O Nunikkei é muito bom. É uma proposta da culinária Nikkei, que é a mistura da culinária peruana com a japonesa, e é muito bom. Pra gente terminar, pro Galindo não entrar em depressão, não ficar chateado conosco, explica Galindo, te amo. Como é que você chegou no Plural e faz o jabazinho do Plural aqui pra galera, que é pra ser um blog, pra ele ficar mais bravo ainda, independente, botando pontos e contrapontos. Como é que você caiu nisso aí pra gente encerrar essa conversa aqui, pro pessoal saber? Porque eu te conheci através do Plural, não foi nem da Petricerie. Então explica aí o que é o Plural, como é que você caiu nessa maluquice do Plural? Cara, o Plural é de fato de dissidente da Gazeta do Povo, quando a Gazeta do Povo se tornou impraticável, né? Sim, virou a Opus Dei. Exato, a Opus Dei, assim, uma coisa horrorosa, mas que reverbera, né, cara? Curitiba, a gente estava conversando antes sobre a eleição da prefeitura. A narrativa de que Curitiba é a capital da Lava Jato vai demorar, amigo, para ser dissipada. Né? E não tem... Eu preciso dizer isso para você, não tem vácuo na política, né, meu querido? Então entrou uma narrativa que é bem aceita, foi majoritária por não sei quantos anos. E os caras são empresários, a Gazeta pulou né? E obviamente é controverso pra cacete. Você ter alguém, desculpa a Gazeta, mas porra, Rodrigo Constantino, cara, esse corno ainda é meu... Ele é da minha época da faculdade, eles fomos juntos ali. Sim. É terrível, é ridículo, medíocre, enfim. E aí saiu uma galera e montaram um jornal independente, com gente muito talentosa, enfim. O Bennett está lá, que é cartunista da Folha de São Paulo, o Rogério Galindo, a mulher dele, o pessoal Irineu da Cultura, a galera muito boa. Assim. E eu nunca tinha escrito nada na minha vida antes, né? Tem um escritor que eu admiro muito, que é do Rio de Janeiro, que é o Anderson França. É meio malucão, tá radicado em Paris e tal. E ele fez um chamamento
Ele era da Folha de São Paulo, foi expulso da Folha de São Paulo, abriu um veículo independente, eu assinei, e ele fez um chamamento para uma galera, falou submeter texto e tal. Eu nunca tinha escrito nada profissionalmente, aí peguei um texto e submeti, e ele publicou. Eu falei, porra, acho que eu consigo fazer essa parada aí. E aí, na mesma época, assim, abriu a... Porque o Plural é majoritariamente um jornal que fala de política e economia. Acho que menos, né? Acho que poderia falar muito mais, na real, de economia. É que para falar de economia tem que ter economista também, né? Exato. E tem que uma galera... É que política é economia, não tem como fugir. É política e eu acho de jornalismo local, né? Acho que eles cobrem a cidade, cobrem bem a cidade. Abriu, cara, porque gastronomia, de uns tempos pra cá, todo mundo quer saber, né? É um papo que todo mundo quer ter, enfim. Eles abriram o editorial ali, a editoria, quer dizer. E eu peguei e mandei uma mensagem pro André Torrente, que nem tá mais no Plural hoje, e falei, pô, cara, eu tenho essa ideia de falar dessas transversalidades que eu tô falando aqui desde o início. Eles falaram, pô, escreve aí. E manda pra gente. Aí rolou um momento, sabe, cachorro, quando abre o portão, que tá latindo, e fudeu, agora eu tenho que escrever. Agora eu tenho que escrever toda semana. Mas rolou, cara, e graças a Deus, tem 3 anos lá, quinzenalmente no Plural, Trocando em Miúdos, é a minha coluna lá. Eu participo também da revista Tutano, do Beto Madaloso, Brasil de Fato, com algumas contribuições também, tamo aí. Legal. Então, obrigado, Felipe, valeu, tamo junto. Cara. E você que gostou do nosso papo aqui hoje, vai procurar o Plural, vai procurar os bares locais, vai procurar a gastronomia aqui do Paraná, que é uma super dica do Felipe. É isso aí, obrigado.